Faz foi vendida por 1 milhão, mas amor verdadeiro a libertará de seu destino cruel. Com apenas 19 anos, seus sonhos de ser artista estavam prestes a serem esmagados. Ela era como uma flor que brotava em um mundo cinza, mas tudo desmoronou quando foram anunciadas as vendas na praça central da cidade, sob o olhar indiferente de uma multidão. O silêncio pesado pairava no ar, enquanto os gritos e aplausos pareciam ecos distantes. E ali estava ela, exposta como um objeto, arrancada de sua essência. O martírio de ser vendida foi selado quando Rubem, o magnata cruel, fez a oferta inesperada de 1 milhão. Os olhos dele eram frios como gelo e Clara sentiu o peito apertar. Seu coração pulsava na garganta e a realidade se tornou um turbilhão de dor e incredulidade. Como poderia alguém pagar tanto por uma vida? Enquanto ela tentava se agarrar aos últimos vestígios de sua liberdade, o peso da venda desabou sobre. Raios de sol filtravam-se através das cortinas, mas a luz não chegava até ela. O luxo a cercava, mas não era paz, era opressão. Cada passo que dava ecoava a solidão. No entanto, em meio a esse caos, um nome surgiu como um farol: Elias. Ele era um trabalhador do palácio, sempre com um olhar compreensivo. A conexão entre eles cresceu como uma planta brotando entre as fissuras de um concreto frio. Um sorriso sutil, uma risada furtiva. Cada troca se tornava um gerador de esperança em um mundo tão sombrio. Mas Rubem não era apenas um empresário frio. Clara começou a perceber que havia sombras profundas em seu coração, marcadas por traumas que ele tentava esconder sob a máscara de poder. A distância emocionada dele parecia esconder um lado vulnerável, e isso a intrigava. Enquanto Rubem lutava contra seus próprios demônios, Clara e Elias formavam um laço que desafiava a sua triste realidade. Os momentos que passaram juntos eram uma mistura de risos e sussurros, mas cada instante ele não era um simples dono. Ele era um predador. E o amor que estava começando a florescer entre Clara e Elias despertou a fúria escondida dele. Naquela noite fatídica, Clara se viu em um dilema. Rubem, furioso, a confrontou, e Elias ficou em pé de igualdade. O ar estava tenso, e os olhos de Rubem brilhavam com uma intensidade aterradora. Clara precisou decidir: render-se ao destino cruel que lhe foi imposto ou lutar por sua liberdade e pelo amor que crescia em seu peito. A noite era escura, mas Clara sentia uma luz interior começando a brilhar. Uma chama de esperança que poderia guiar seu caminho. Mas será que o amor seria forte o suficiente para desmantelar o império de medo que Rubem havia construído? As respostas estavam se aproximando, mas por enquanto, tudo o que restava era a incerteza. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm... Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara estava paralisada, seus olhos fixos em Rubem, enquanto a tensão no ar pulsava como uma corda esticada, prestes a romper. O coração batia rápido, o medo a consumia. Teria que escolher entre se render ou lutar, mas antes que pudesse tomar uma decisão, um estrondo ecoou pela sala. A porta do palácio se abriu com um estrondo, fazendo os lustres balançarem. Uma figura familiar entrou, ofegante e desesperada.
Era Mariana, sua melhor amiga. Clara não a via desde que o pesadelo começou. Os olhos de Mariana estavam arregalados, cheios de pânico. Clara! Ela gritou, correndo em direção a ela. O pavor contagiou a sala e os olhos de Rubem se estreitaram. Você não deveria estar aqui! Rubem rosnou, seu olhar denso e ameaçador como uma tempestade. Eu não me importo, Mariana respondeu, segurando Clara pela mão. Nós precisamos sair, agora! Eles estão vindo. Rubem, eles sabem. Eles descobriram. Quem sabe? O que você está falando? Clara estava confusa, sua mente fervilhando de perguntas, mas o clima de urgência não deixava espaço para dúvidas. Rubem agarrou Mariana pela garganta, um gesto tão abrupto que Clara ficou paralisada. A cena era de cortar o coração. Rubem gritou. Você não tem ideia do que está falando. Ninguém pode saber sobre nós. O ar parecia denso enquanto Clara tentava processar as palavras de Mariana. O que aquilo significava? O que Rubem e Mariana estavam escondendo? A tensão explodiu quando Clara lançou-se em direção a eles, arrastada por uma onda de adrenalina. Solta ela! Gritou, seu temor transformando-se em determinação. Com um movimento rápido, Rubem empurrou Mariana, que caiu no chão, se desequilibrando. Clara se ajoelhou ao lado da amiga, enquanto a verdade parecia se desenrolar como um filme diante de seus olhos. Era como se milhões de fragmentos se juntassem, revelando um quadro mais sombrio. O que vocês não me contaram? Ela exigiu saber, a voz tremendo de ansiedade. Mariana respirou fundo. Clara, eu descobri coisas sobre Rubem. Ele não é apenas um magnata. Ele é um traficante. Estão vindo atrás de você. Você é a chave. Ao ouvir aquelas palavras, Clara sentiu a terra sob seus pés desmoronar. Os olhos de Rubem arderam de raiva e desespero. Calha a boca. Você está acabando com tudo. Ele olhou para Clara e o que havia em seu olhar fez o coração dela descer à boca do estômago. Era uma mistura de raiva e medo. Clara se levantou, balançando a cabeça, como se estivesse tentando afastar um sonho horrível. Você me vendeu como objeto. Como alguém pode fazer isso? O sentimento de traição a invadiu como um veneno. Em um momento, o olhar de Rubem mudou. Não era apenas um olhar frio. Havia algo mais, uma fraqueza que Clara nunca esperaria ver. Você não entende. Eles precisam de você por causa do que você representa. O que eles querem de você é mais do que dinheiro. Eles buscam poder. E eu não posso deixá-los levar você. E então, tudo explodiu. As portas se abriram novamente, desta vez com uma equipe de homens mascarados. As sombras se espalharam como um manto e o horror tomou conta do ambiente. Clara virou-se para Elias, que estava atrás, tentando entrar na sala sem ser notado. Seus olhares se cruzaram e Clara viu uma mistura de preocupação e desespero. Corra! Clara gritou para Elias, mas já era tarde demais. Os homens se dirigiram a Rubem, prontos para encerrar a conversa e qualquer um que estivesse no caminho. O pânico tomou conta e tudo aconteceu em um borrão. Gritos, correria, caos. Clara segurou Mariana e juntas tentaram fugir, mas a realidade era clara. O passado de Rubem era mais sombrio do que ela poderia imaginar, e agora todos estavam em perigo. Enquanto a confusão tomava conta, Clara não conseguia parar de pensar quem era Rubem realmente. O amor poderia vencê-lo, mas a verdadeira batalha estava apenas começando. A confusão tomou conta da sala.
E Clara sentia seu coração acelerar. As vozes dos... Ela segurou Mariana firme, mas a ideia de escapar parecia quase impossível agora. Rubem, como um tigre encurralado, estava preparado para lutar, seus olhos brilhando com uma mistura de fúria e desespero. Clara olhou para Elias, que estava a alguns passos, mas nublado pelo caos. "Corra!" ela gritou, mas Elias não se moveu. Nesse exato momento, tudo mudou. Um estrondo mais forte do que o anterior sacudiu o palácio. O teto tremeu. Panelas e copos tilintaram. Um painel na parede se abriu com um rangido ominoso, revelando uma passagem secreta. Todos congelaram, como se um feitiço os prendesse no lugar. Rubem encarou a abertura, seus olhos arregalados como se estivesse vendo um fantasma do passado. "Rubem!" chamou um dos homens mascarados, tomado pela urgência. "Precisamos ir agora! O que está acontecendo?" Clara perguntou, ofegante, seu instinto de sobrevivência lutando contra a curiosidade. Mas antes que Rubem pudesse responder, outro homem apareceu na entrada do palácio. Era Alexei, o braço direito de Rubem, com um olhar determinado. Clara mal teve tempo de reagir quando Alexei se virou para ela e Mariana. "Vocês têm que sair, eles não vão parar até terem o que querem." "Quem? O quê?" A confusão quase a fez perder a razão. Rubem parecia paralisado, enfrentando a escolha: permanecer no mundo que ele construiu ou se entregar ao horror que se aproximava. Clara olhou para ele, buscando qualquer resposta que fizesse sentido, mas ele estava tão perdido quanto ela. Foi Mariana quem tomou a frente. "Clara, escuta! Você precisa ir, e logo!" Ela segurou a mão da amiga, os olhos cheios de urgência. "Vá! Não importa o que você sinta por ele. A sua vida está em jogo." Mas Clara não podia simplesmente escolher a saída. Olhou nos olhos de Rubem, tentando entender o que havia nas sombras do seu olhar. O que quer que estivesse escondido, agora estava prestes a ser revelado. "Rubem, o que você esconde? O que está nessa passagem?" Com um suspiro trêmulo, Rubem começou a vacilar, seu muro emocional ameaçando desabar. "Clara, você não entende. Eu não sou quem você pensa que sou." Ele pareceu hesitar, então completou: "Apenas entre nessa passagem e você poderá escapar. Não há tempo." A adrenalina fluía em suas veias quando um grito cortou o ar. "Eles estão aqui." A voz de Alexei tremia. Clara sentiu o chão tremer e uma batida forte na porta aproximava a desgraça. Então, finalmente, a verdade saiu. "Eu sou um agente infiltrado. E você, Clara, você é parte de um plano que vai além do que eu poderia imaginar." As palavras de Rubem a atingiram como um raio. "Eu não pude escolher." Ele estava perdido em seus próprios erros. O que ele realmente quis dizer? Qual era esse plano? Naquele momento, tudo ficou claro, mas terrivelmente confuso. Clara se sentiu puxada por um vazio. Ela então olhou para Elias, que em uma fração de segundo havia se transformado de um amigo em um afastado distante. O que isso significava para eles? O cheiro de fumaça começou a invadir a sala, e a entrada da passagem secreta parecia um túnel escuro. Um convite e ao mesmo tempo uma armadilha. Clara se virou para Mariana, que piscava as lágrimas e tentava puxá-la. Sem tempo. Tinha que decidir. Ela olhou para Rubem, que parecia uma sombra do homem que conhecia. "Você mentiu para mim." E antes que pudesse criar coragem, o primeiro homem mascarado irrompeu pela porta, e tudo explodiu em caos. O impacto do evento fez Clara se questionar. Quem estava realmente ao seu lado? O que era amor e o que era traição? A sala estava cheia de ação, gritos e desespero,
Mas a pergunta ficou ecoando na mente dela enquanto corria. A verdade era um campo de batalha. Acima de tudo, quem era realmente seu aliado? As respostas ainda estavam longe. A sala estava em caos. Gritos e sombras dançavam pelas paredes como em pesadelo visceral. Clara respirava fundo, tentando processar a revelação de Ruben, mas o pânico a envolvia como um manto pesado. A fumaça começava a se espalhar, arrastando com ela o cheiro de medo e destruição. O estrondo dos homens mascarados ecoava, cada passo deles soando como um golpe de tambor em seu peito. "Ruben!" Ela gritou, a voz tremendo. O olhar dele estava perdido, um emaranhado de raiva e confusão. Antes que pudesse se mover, o primeiro homem mascarado avançou, interrompendo a tensão. A sala parecia se comprimir, o tempo esticando-se em cada segundo que passava. "Vá!" gritou Mariana, puxando Clara pela mão. Mas Clara hesitou. Sua mente girava enquanto tentava entender o que realmente estava acontecendo. Para onde? Para longe dele? Ele não é quem você pensa que é. Mariana quase chorava. De repente, um tiro ressoou, fazendo todos se congelarem. Clara virou a cabeça. A cena à sua frente se transformando em um filme de horror. Um dos homens caíra no chão, e a única coisa que poderia ser ouvida era o eco do disparo, misturado aos gritos da multidão lá fora. "Elias!" O pensamento foi como um raio. Ela olhou para ele só para ver seu corpo atirado contra a parede. "Elias!" Ela gritou, mas a voz mal saía de sua garganta. O foco de Clara se espalhou, aterrorizada. No instante seguinte, um segundo homem mascarado agarrou Ruben e a cena mudou drasticamente. Ruben, antes imponente, parecia um animal encurralado. Clara não sabia se devia se preocupar por ele ou se estava simplesmente assustada demais para prestar atenção. Mas, de repente, algo inesperado aconteceu. Ruben, em um movimento súbito e desesperado, empurrou o homem que o segurava. O impacto do corpo fez um barulho surdo, e com isso, uma máscara do homem caiu, revelando um rosto que Clara conhecia muito bem. Um frio cortante subiu pela espinha dela ao perceber que era Alexei, o braço direito de Ruben, mas não apenas isso. O rosto dele estava marcado com um desespero inconfundível que Clara nunca esperou ver. "Alexei?" Ela murmurou, atônita. "Clara, escuta!" Ele implorou, voltando-se para ela com uma intensidade que a paralisou. "Isto é mais do que você imagina. Ruben, ele está envolvido em algo que pode destruir tudo. Não é apenas tráfico, é..." "Cale-se!" Ruben rosnou, interrompendo a tentativa de Alexei de explicar. A raiva queimava em seus olhos, e ela podia ver que ele estava à beira de um colapso. Foi então que, com um grito devastador, Clara percebeu a verdade. Alexei estava do lado oposto, não por lealdade, mas por necessidade. Ele não era um aliado, mas um informante. Antes que Clara pudesse processar tudo, os homens mascarados se reagrupavam, e o tempo parecia se esgotar. Clara viu a passagem secreta aberta, convidando-a a fugir, mas uma parte dela estava enraizada ali. "Alexei, o que está acontecendo?" Sua voz, agora um sussurro. "Ruben é o último que detém a chave. Se ele cair, todos nós seremos arrastados com ele." "Você não pode confiar nele." A verdade atingiu Clara como um soco. Cada frase de Alexei era uma lâmina cortante, moldando a imagem do homem que ela pensou conhecer. A confusão se transformou em horror. "Você está mentindo!" Clara gritou, incapaz de suportar o peso das revelações. Ela olhou para Ruben, mas agora era apenas um homem cercado pelo terror.
Você me vendeu! Como pode ser isto? Eu não fui eu. Havia forças que não consegui controlar. Rubem gritou de volta. Sua voz rasgando o ar ao redor. Então tudo explodiu em movimento. Clara desviou para a passagem, puxando Mariana junto com ela. Mas, enquanto as sombras ameaçadoras avançavam, uma explosão ecoou do fundo do palácio. O chão tremeu, as paredes se contorceram. Uma fuga improvável estava prestes a começar, e Clara não sabia se seria um ato de bravura ou desespero. Precisamos sair agora! Gritou Mariana, enquanto tudo à sua volta desmoronava. Clara olhou para trás. Um último vislumbre de Rubem e Alexei. A linha entre herói e vilão já nem era clara. Quem realmente é Rubem? Pensou. E enquanto corriam pela passagem, a dúvida a acompanhava. O que estava por trás daquela máscara de poder? Chegou a hora da verdade, mas as respostas ainda estavam se desdobrando. Clara e Mariana correram pela passagem secreta, a fumaça ainda se espalhando como um manto sufocante. Clara sentia seu coração disparar enquanto as sombras pareciam ganhar vida atrás delas. Vá mais rápido! Mariana gritou, puxando Clara para a frente. O eco dos passos apressados e os gritos de desespero seguiam como um rugido distante. A passagem era estreita e escura, os tijolos frios e úmidos ao toque. Sem saber ao certo para onde levaria, a única certeza era que a vida delas dependia da fuga. Clara olhou para trás, um último vislumbre do caos que deixavam para trás. Elias! A palavra escapuliu de seus lábios como um sussurro desesperado, mas não havia tempo para voltar. Finalmente, chegaram ao final da passagem, onde uma luz fraca iluminava uma pequena saída. Com o empurrão do destino, saíram em um beco estreito, longe da sala opressiva do palácio. O ar estava mais fresco, mas não havia tempo para respirar aliviadas. A liberdade estava próxima, mas o medo ainda seguia como uma sombra. Precisamos encontrar Elias, Clara afirmou, determinada a não deixar seu amigo para trás. Mas então, antes que Mariana pudesse responder, um som perturbador reverberou no silêncio da noite. Um grupo de homens mascarados apareceu na extremidade do beco. Rápido, pra cá! Um homem alto e robusto com uma voz firme fazia sinal para que se apressassem. Era Alexei, e seu olhar estava cheio de urgência. Estou atrás de você, Clara. Temos que nos mover agora. Clara hesitou, a desconfiança fazendo perquirir. Por que você está aqui, Alexei? O que você quer? Seu nervosismo subia a níveis estratosféricos. É complicado, mas não temos tempo. Você precisa entender. Ele puxou Clara e Mariana, levando-as mais para longe dos homens. Ainda assustada, Clara perguntou: Mas e Rubem? Nós não podemos deixá-lo assim. A lealdade dela a ele ainda doía. Alexei olhou para ela e, por um momento, seu rosto ficou sério. Rubem não é quem você pensa que é, Clara. Ele não está apenas envolvido. Ele é o líder disso tudo. Clara parou congelada. As palavras dele ecoaram em sua cabeça como um estrondo. Não, você está mentindo. Sua voz foi uma mistura de horror e incredulidade. Tudo o que ela acreditava estava desmoronando. Ele não tem controle, Clara. Estão usando você para algo maior. Você realmente não faz ideia do quão profundo isso vai. A frustração na voz de Alexei subia, mas a confusão nas expressões de Clara e Mariana permanecia. Nesse instante, uma série de tiros ecoou. As balas acertaram a parede do beco próximo e Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. O pânico tomou conta. Corra!
Clara gritou, puxando Mariana em direção a uma saída lateral. Mas antes que pudessem se mover, outro homem mascarado desabou à frente delas, e tudo ficou em silêncio por um instante. Clara, sem entender, olhou para o corpo, e então, com um choque que lhe cortou a respiração, reconheceu a tatuagem. Era um sinal que ela havia visto antes, um símbolo que Ruben usava. Não, não pode ser! As palavras mal saíram de sua boca. Alexei, largura notável em sua fisionomia, se aproximou. Ele era um dos meus homens. Perdemos muitos para isso, mas não importa. O que importa é você. E se Ruben não estiver com você? O receio se apossou de Clara, e enquanto falava, um estrondo mais forte invadiu o beco. As sombras começavam a se aproximar, cercando-as de todos os lados. Clara! Gritou Mariana, seus olhos arregalados de terror. Confie em mim. Agora não é hora de hesitar. Mas Clara estava em conflito, as emoções se debatendo dentro dela, entre a culpa pelo que deixara para trás e a urgência de escapar. Lembranças de Ruben, de seus olhares e sorrisos, afloraram em sua mente. Mas a dúvida crescia como erva daninha. Então, algo estalou no ar. Era o telefone de Alexei que tocava, vibrando freneticamente. Ele olhou rapidamente para a tela e a cor sumiu de seu rosto. Eles descobriram onde estamos. Ele parecia devastado. No entanto, o que falaram com você? Clara segurou sua respiração, o medo da resposta a paralisando, esperando uma explicação que poderia mudar tudo. Foi nesse instante que ele sussurrou, um segredo da escuridão. Não sou só um informante, eu sou seu irmão. A revelação a atingiu como um soco, e Clara sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Tudo o que ela pensou ser verdade agora parecia questionável, e o choque a fez tremer. Como assim? Os laços de sangue se entrelaçavam em uma teia de mentiras e segredos devastadores. Enquanto a dúvida e pânico cresciam, Clara percebeu. Tudo o que sabia estava prestes a mudar. A fuga se tornava mais complicada e agora mais pessoal do que ela poderia imaginar. E as consequências de sua nova realidade pairavam pesadas no ar, carregando um mistério que estava longe de se desvendar. Clara e Mariana estavam congeladas, tentando assimilar as palavras de Alexei. Irmão? Aquilo parecia um pesadelo. A fumaça densificava ao redor delas, tornando tudo mais surreal. Clara olhou para Mariana, que tinha um brilho de compreensão em seus olhos, como se ela já soubesse de algo. Você sabia? Clara sussurrou, o coração batendo forte. Eu não sabia, Clara. Eu juro. Mariana disse, a voz tremendo. Mas o pânico estava em seu olhar, e Clara não conseguia decidir em quem confiar. A rua estava caótica. Ouvia-se sirenes, gritos longe e a presença dos homens mascarados se aproximando cada vez mais. Alexei puxou Clara e Mariana, empurrando-as para um lado, enquanto tentava se esquivar do fogo cruzado. Precisamos sair daqui! Agora! Ele gritou, seu rosto marcado pelo desespero. Mas e Ruben? Clara questionou. Desesperada, sua mente estava em turbilhão. Lembranças dela e Ruben. Momentos felizes, agora pareciam uma ilusão. Ele pode estar em perigo. Alexei hesitou. Ruben pode ser seu irmão, mas também é parte deste jogo. Ele não é uma vítima. Ele está no centro disso tudo. A sinceridade em sua voz cortou como uma faca. Ele olhou bem nos olhos dela. Confie em mim, Clara.
Uma explosão repentina sacudiu o beco. Clara se encolheu, protegendo Mariana. O que estava acontecendo? O calor da chama iluminou o rosto de Alexei, mostrando a determinação nele. Mas naquele instante, um grito ecoou. Um dos homens mascarados se aproximava. A arma em riste! Clara e Mariana não tinham onde se esconder. Para trás! Alexei gritou, sacando uma arma que parecia surgir do nada. O choque a atingiu. Você está armado? Clara quase não acreditava no que via. E antes que pudesse processar, Alexei disparou, atingindo o homem na perna. Ele caiu, mas Clara não sentia alívio. O que Alexei havia se tornado? Mas, enquanto Clara tentava entender a nova realidade, outro homem apareceu. Um homem alto, com uma expressão que fazia gelar o sangue de qualquer um. Era Ruben. Ele estava ferido, o rosto ensanguentado, mas os olhos dele estavam cheios de uma raiva que Clara nunca tivera certeza de que ele possuía. O coração dela disparou ao vê-lo. Ruben! Plá gritou, mas ele não parecia reconhecer ninguém, exceto a figura de Alexei com a arma. A fraqueza dele se transformou em puro ódio. Você, traidor! Não faça isso, Ruben! Alexei pediu, levantando a arma. O ambiente estava tenso, como se o tempo tivesse parado. Clara estava paralisada, sem saber para onde se virar. Eu só quero proteger Clara e Mariana. Protegê-las? Ou ao seu próprio ego? Ruben rosnou. O confronto entre eles era explosivo, como uma tempestade prestes a eclodir. Clara olhou entre os dois, a adrenalina correndo em suas veias. E então, em um momento de impulso e desespero, Clara decidiu se interpor. Parem! Para de agir como se eu não estivesse aqui! Gritou, com a voz tremendo. O que é isso, Ruben? O que você realmente fez? A resposta dele a atingiu como um soco no estômago. Você é a chave para tudo isso, Clara. E todos vão morrer se você não fizer o que eu digo. Ao pronunciar aquelas palavras, ele declarou, olhando para Clara, a cortina dormal. O desespero no olhar de Ruben se misturou a algo mais profundo. Uma fragilidade quase palpável. E naqueles instantes, que se estenderam como horas, Clara teve uma visão perturbadora. O que se passava na mente de Ruben? Era ele um monstro ou apenas um homem preso em uma situação maior do que ele mesmo? As dúvidas a consumiam, mas a urgência da situação não dava espaço para reflexão. Então, de repente, o céu se iluminou em um brilho intenso, uma explosão. O chão tremeu devagar, e em segundos o mundo à sua volta desmoronou. Clara caiu, atordoada. Mas em meio à destruição, uma nova verdade surgiu. Quando a poeira assentou, ela viu Ruben, Alexei e os homens que antes eram inimigos agora estavam mais perto do que nunca. Se você quer ser livre, Ruben afirmou, a voz dele como um sussurro tenso, vai ser preciso fazer uma escolha. E ela não é simples. Você está disposta a descobrir os verdadeiros segredos de sua vida. Clara, o peso das palavras dele a esmagou. A verdade estava à vista, mas o que isso significava? Que novos segredos seriam revelados? Ela hesitou, sem saber em quem confiar, enquanto tudo ao seu redor desmoronava. A escolha estava em suas mãos. No meio do caos e do pânico, parecia que nada seria como antes. E as consequências disso estavam apenas começando a se desenrolar. Clara sentiu o chão desabar sob seus pés. A revelação de Alexei estava martelando em sua cabeça. Uma tempestade de emoções. Ele era seu irmão? Como isso era possível? O caos ao redor parecia se amplificar. As vozes dos homens mascarados crescendo em um rugido distante. Ela não conseguia se concentrar. Ruben estava em pé, furioso, e o desespero nos olhos dele era palpável. Isso não muda nada, Clara. Você ainda é a chave.
Ele gritou, balançando os punhos. Era como se Ruben estivesse tentando controlar o que estava prestes a desmoronar. Clara lutava contra a confusão e as lembranças de momentos que agora pareciam distorcidos por uma realidade cruel. O espaço estava começando a se estreitar. O ar pesava, carregado de fumaça e tensão. As sombras ainda estavam se aproximando e a urgência tomou conta. Clara olhou para Alexei. Seu rosto estava tenso, a mandíbula cerrada. Rápido! Temos que sair! Ele exclamou, puxando-as para longe. Então, um estrondo ensurdecedor interrompeu tudo. A porta que levava ao beco explodiu em pedaços. Clara se encolheu, o coração acelerando. O que estava acontecendo? O cheiro de pólvora e fumaça invadiu o ar e o pânico tomou conta. Cuidado! Alexei gritou, empurrando Clara e Mariana atrás de um carro estacionado, buscando abrigo. Mas do outro lado do beco, uma nova figura emergiu. Clara espiou e seu estômago revirou. Era alguém que ela nunca esperaria ver. Sua mãe. Ela estava ali, com um olhar de desespero e determinação. Convulsões de emoção a atravessaram. O que ela fazia ali? Clara! Sua mãe gritou, seu tom carregado de uma urgência inexplicável. Você precisa saber a verdade. A intensidade da situação aumentou. Ruben estava prestes a explodir. Você está mentindo. Essa mulher não pode ser de confiança. O desprezo soava na voz dele. Ela fez coisas terríveis, coisas que envolvem você. Alexei olhou para Clara, um olhar intenso flamejando entre eles. Ela não sabia o que pensar. O que sua mãe estava escondendo? E como isso se relacionava com Ruben? Escute, Clara, eu não pude te contar antes. A mãe disse, o olhar dela transparecendo dor. Eu estava tentando te proteger. Ruben, ele planejou tudo isso. Ele não é quem você pensa. Há muito tempo eu fiz escolhas erradas. Me envolvi com pessoas erradas. Como assim? Escolhas erradas? Clara mal podia acreditar. Sua mãe estava, de alguma forma, envolvida na história. Você sabia de tudo isso? Eu sou parte da razão pela qual você é a chave. A origem disso tudo. As palavras dela soaram como um eco sombrio. O que significava isso? A revelação se desdobrava como uma bomba. Um tiro ecoou de novo. Dessa vez, de um novo grupo de homens que invadiu o beco. Todos mascarados, miras em punho. A situação ficou crítica, sem tempo para pensar. Clara sentiu uma adrenalina que a fez agir. Corra! Todos! Ela gritou, puxando Mariana e Alexei. Mas então, uma sombra do passado lançou-se em meio ao caos. Um dos homens mascarados retirou a máscara, revelando um rosto que Clara reconheceu instantaneamente. Era Miguel, alguém que ela achava ter deixado para trás. Uma amizade que ficou enterrada em memórias. Clara, preciso de ajuda! Ele gritou e foi como uma faísca em um barril de pólvora. Não era apenas ele, mas atrás dele outros rostos conhecidos surgiram, assustadores e ameaçadores. Amigos conhecidos, todos agora em lados opostos. E Clara finalmente entendeu. Toda a sua vida estava interligada nesse emaranhado de mentiras, segredos e traições. Ela encarou Ruben, que parecia estrangulado por suas emoções. Você me traiu! Todos vocês! O desespero e a raiva ferviam em seu peito. No entanto, antes que alguém pudesse responder, o céu iluminou a noite com um brilho intenso. Uma explosão avassaladora. Clara se sentiu sendo lançada para trás, o chão sob seus pés desaparecendo novamente,
enquanto a realidade se desfazia em fragmentos. Quando a poeira assentou, tudo estava diferente. Clara estava sozinha em um lugar que não conhecia. Os rostos familiares agora eram sombras. Os sentimentos ferozes, misturados com a perda e a dor, deixaram Clara em um estado de desorientação. O que havia acontecido? No meio do abalo, um único pensamento dominava sua mente. A verdade tinha um preço muito alto, e quem realmente estava ao seu lado? O que seria dela agora? Ela havia perdido tudo, ou talvez isso fosse apenas o começo de algo muito mais sombrio, e enquanto a noite se tornava silenciosa, Clara percebeu que aquele silêncio era apenas um prenúncio de uma tempestade ainda maior que estava por vir. Clara se levantou lentamente, a cabeça girando, como se tivesse saído de um pesadelo. Ela piscou, tentando focar enquanto o mundo se tornava mais nítido. A fumaça ainda pairava no ar, pesada, misturada com o cheiro de pólvora. Ela estava sozinha agora, mas a confusão de sentimentos a envolvia. E se tudo o que acreditava até então fosse uma grande mentira? Olhou em volta e a imagem de sua mãe, que parecia tão distante, agora estava mais clara. Você precisa saber a verdade. As palavras ainda ecoavam na sua mente. Do que ela está falando? Clara estava prestes a perguntar, mas logo um movimento chamou sua atenção. Por trás de uma pilastra, Miguel, seu antigo amigo do colégio, saía, seu olhar desesperado. Clara, precisamos de você! Ele parecia mais ferido do que ela lembrava, seus olhos um misto de dor e esperança. Clara sentiu um aperto no peito. O que você está fazendo aqui? A desconfiança tomou conta dela, mas a preocupação pela segurança deles era real. Eu não tenho muito tempo. Olha, a única maneira de impedir isso tudo... Mas a frase foi interrompida com um grito. Era Ruben pulando para frente, seu rosto parecendo uma máscara de fúria. O que estão fazendo aqui? Você nunca deveria tê-la encontrado. Os três se congelaram por um momento. A tensão crescia. Clara sentia o calor da adrenalina em suas veias, e a necessidade de entender tudo explodia dentro dela. Você a está colocando em perigo, Ruben. Você tem que nos ajudar, Miguel quase gritou. A fúria nos olhos de Ruben agora tinha um brilho diferente. Era medo. Para Clara, parecia que ele também estava sendo vítima de algo maior. Mas então, antes que pudesse processar todo o cenário, uma sirene distante cortou o ar, seguida por um rugido de motor. Clara olhou para a rua e viu várias viaturas da polícia se aproximando com luzes piscando. A sensação de urgência aumentou. Temos que sair daqui, agora! Clara gritou, puxando Miguel e olhando para Ruben, que ainda hesitava. Ele não pode nos ajudar, sussurrou Miguel, nervoso. Clara não sabia se concordava, mas a voz de sua mãe ainda ressoava em sua cabeça. E mais uma vez, a verdade parecia ficar escapando pelos dedos. Tudo estava caindo aos pedaços, e as alianças estavam se desmanchando. Não, eu posso te ajudar, Clara! Ruben finalmente disse, sua voz soando mais fraca. E foi nesse momento que uma explosão de dor cortou o ar. E Clara ficou paralisada ao ver Alexei entrando na cena, ferido gravemente. Ruben, ele sussurrou. E o mundo pareceu parar novamente, mas um novo barulho ressoou. Dessa vez, era alguém soltando um gaveteiro de metal. Uma caixa grande caiu pesada ao chão, e uma nuvem de fumaça explodiu ao redor. Clara viu uma sombra emergir dela, e o coração dela disparou. Era sua mãe, agora carregando uma pistola, com a determinação nos olhos. Vocês não entendem! Todos estão em risco, e se não pararmos isso agora, perderemos tudo! As palavras dela saíram como um grito de alerta, mas Clara sentia que, ao invés de um aliado,
Sua mãe tinha se tornado o maior empecilho naquele momento caótico. E naquele instante, uma luz explodiu da caixa. O impacto a fez cair para trás, e quando os olhos dela se abriam novamente, a cena à sua frente era ainda mais distorcida. Clara viu Ruben e Alexei caindo. A luta entre eles parecia incrivelmente intensa, e então o grito de sua mãe cortou o ar. Clara, você é a verdadeira chave para isso tudo. O chão sob ela começou a desmoronar, e as palavras de suas mães foram como um eco distante. O que ela realmente significava? E então, enquanto o caos se desenrolava, tudo o que Clara pensava era que a verdade sobre sua origem estava prestes a expor segredos devastadores. E foi nesse momento que os olhos de Ruben se encontraram com os dela, e ele fez um movimento inesperado. Eu sou seu pai. E com aquela confissão explosiva, o mundo dela virou de ponta cabeça. A sala à sua volta se encheu de gritos, a verdade fragmentada se espalhando como um quebra-cabeça perdido. A certeza estava perdida. Agora tudo era um mistério envolto em mentiras e traições. Clara começou a entender que talvez o maior segredo de todos estivesse prestes a ser revelado. A tensão tomou conta do ar, e a luta por respostas se transformou em uma batalha pela sobrevivência. O que viria a seguir? A única certeza que tinha agora era que a próxima escolha seria crucial. E enquanto o estrondo das vozes e as explosões ressoavam, ela percebeu que simplesmente não poderia confiar em ninguém. Clara sentiu o chão desabar sob seus pés. As palavras de Ruben ecoavam em sua cabeça como um eco angustiante. Eu sou seu pai. A verdade estourou como um balão, e toda a estrutura de confiança que tinha caiu. O que isso significava? Ruben, o traidor, o homem que a vendera, era também seu pai. Uma raiva, um orgulho e um terror misturavam-se em suas veias. Mas antes que pudesse processar tudo, um movimento no canto a fez gelar. Alexei, sua expressão misturando dor e determinação, se levantou. Ele estava ferido. Um corte profundo em sua bochecha escorria sangue. Ruben, você precisa entender a situação. Eles estão vindo. Mas a tensão era palpável, como um fio prestes a se romper. Uma sirene ecoou mais perto, o som crescendo, ameaçando engolir tudo. Clara olhou para a saída, o pânico tomando conta. Temos que ir, agora! Uma explosão de adrenalina bateu em seu peito. Não havia tempo para mais revelações. Mas, mesmo assim, as palavras de sua mãe e a revelação de Ruben a deixavam desnorteada. O que mais ela precisaria saber? Os homens mascarados estavam se aproximando. Clara viu as sombras se mexendo na escuridão. O tempo estava se esgotando. A culpa consumia, mas não havia espaço para isso agora. Ruben! Alexei! Vamos! Gritou, puxando Miguel e Mariana pela mão. Ainda temos que resolver isso, disse Ruben, mas Clara se virou para ele. Desesperada. Resolver o quê? Você me vendeu. Como pode achar que estou disposta a confiar em você agora? As palavras saíram como um soco no estômago dele, mas antes que pudesse argumentar, uma explosão repentina, mais próxima agora, fez o chão tremer sob eles. A porta do beco onde estavam se estourou em pedaços e Clara quase caiu desequilibrada. O barulho confundiu tudo. A fumaça começou a se espalhar e gritos de comando invadiram o ar. Saia daí! Vamos, agora! Miguel segurou a mão de Clara. É isso, precisamos correr!
E com um impulso puxou-a em direção à luz que brilhava ao longe. Mas Rubem hesitou, seus olhos em conflito entre seu passado e sua nova realidade. Clara, pare, eu preciso te mostrar. Mas não havia tempo. Enquanto todos corriam, Clara olhou para trás e, em um instante de clareza, viu Alexei desabar. Uma sombra se aproximando dele, um dos homens mascarados. Alexei! O desespero tomou conta dela quando ela viu o homem erguer a arma, e, de repente, tudo se desenrolou. Um tiro disparou, e o corpo de Alexei caiu no chão. Clara paralisou, o horror exposto em seu rosto. Mas o que mais a chocou foi o que aconteceu em seguida. A sombra que se projetava na rua revelou um rosto familiar. Era sua mãe, com uma arma em punho. Não! Clara gritou, mas a cena já estava em movimento. Sua mãe puxou o gatilho e disparou, o tiro atingindo o homem mascarado e fazendo-o tombar. O pânico tomou conta. A adrenalina corria como um rio em seus corpos. Rubem gritou: "O que você fez? Você não pode fazer isso." "Eu sempre fiz o que era necessário", respondeu sua mãe, mostrando uma expressão de frieza que Clara nunca havia visto antes. A compreensão do que estava acontecendo começou a desmoronar em sua mente. A mulher que ela havia idolatrado, a protetora, agora parecia um mistério impenetrável. "Vocês não entendem. A verdade vai devorar todos vocês!" Ela gritou, os olhos cheios de emoção. E naquele momento, quando os olhares de Clara e Rubem se cruzaram, a revelação final estourou. "Não sou só sua mãe, Clara. Eu sou a razão pela qual Rubem está tão envolvido com tudo isso. Eu sou a líder de tudo." A sala trovejou com as palavras dela. Clara sentiu seu estômago revirar. Era muito. A realidade dela estava a colidir em 1000 pedaços. Você é a responsável por tudo isso?" As palavras saíram como um sussurro angustiado. Mas antes que sua mãe pudesse responder, outro grupo de homens entrou, cercando-os. O caos estava apenas começando. Rubem, Miguel, Mariana e até Alexei eram apenas peças nesse jogo mortal. E Clara percebeu que a única coisa que ela realmente tinha era o desejo de descobrir a verdade. Mesmo que isso significasse enfrentar o lado mais sombrio de sua vida. Enquanto a fumaça começava a envolver todos eles, Clara fez uma escolha. Ela não sabia se sentiria alívio ou desespero por ter revelações sobre aqueles que amava. Mas uma coisa era certa: essa batalha estava longe de acabar. O que mais estava por vir e quem poderia ser realmente confiável? O futuro era uma nuvem densa e instável. E a única certeza que tinha agora era de que precisaria lutar mais do que nunca. Clara estava em meio ao caos, o rugido da explosão ecoando em seus ouvidos. O choque da revelação do que sua mãe realmente era, a líder de tudo, a deixou sem chão. Rubem, seu pai, agora um homem dividido entre proteger sua filha e suas escolhas sombrias, lutava contra os próprios demônios. Mas não havia mais tempo para questionamentos. A fumaça subia, o perigo se aproximava, e as sombras estavam prestes a reivindicar a vida deles. "Levante-se! Agora!" Rubem gritou, puxando Clara pelo braço, enquanto Alexei tentava se soltar do chão. Miguel segurou Mariana, ambos trocando olhares preocupados. "Precisamos escapar antes que fiquem cercados." A adrenalina pulsava, sentiu um aperto no coração. Não podia acreditar que tudo isso estava acontecendo. Olhou para sua mãe, com a arma ainda em punho, mas seus olhos estavam cheios de algo que não conseguia decifrar. "Você realmente é a responsável por tudo? Isso é loucura!"
Sua voz tremia de raiva e dor. Eu fiz o que era necessário, a mãe respondeu. Mas a frieza em seu olhar deixava claro que ela não era a heroína que Clara sempre imaginou. Você não entende, Clara. O poder que temos, a chave que você representa, é tudo. Chega! Clara gritou, deixando a raiva implodi-la. Ela não havia assinado o contrato para esse jogo mortal. Se tudo isso acabar em tragédia, será por causa de vocês. É hora de parar! Miguel apertou a mão de Clara, puxando-a para longe do fogo cruzado que estava prestes a estourar. Vamos, Clara, agora! Ele a guiou e a adrenalina fez o cansaço desaparecer. Os homens mascarados estavam em toda parte. E a sirene ainda ecoava na distância. Um lembrete de que a polícia havia chegado. Com cada movimento, o chão tremeu sob seus pés, intensificando a fuga. Até que, de repente, a voz de Ruben cortou o ar. Espere! A hesitação tomou conta de Clara enquanto ela e os outros pararam. Você não pode ir sem mim. Se vocês não quiserem ser pegos, precisam de mim. O olhar de Ruben estava mais profundo, mostrando uma vulnerabilidade que Clara nunca havia notado. Miguel olhou para Clara, a dúvida estampada em seu rosto. Ele é perigoso, Clara. Você não pode confiar nele. O tempo parecia estar se esgotando. As sombras se moviam rápido e o calor da batalha se intensificava. Clara sentiu que estava dividida entre dois mundos. Eu não sei o que fazer. Sua voz era um sussurro, lutando com as emoções que a consumiam. Eu sei o que sou, Ruben admitiu, a voz sombria. E pode ser que sua vida dependa de aceitar isso. Eu posso te proteger. O olhar tenso nas feições de Ruben começou a descongelar um pouco o gelo que cercava o coração de Clara. Havia fúria e fraqueza ao mesmo tempo. Afinal, quem era Ruben realmente? Podia esse homem, mesmo em meio ao caos, ter alguma chance de redenção? Só temos uma chance, Clara declarou, a resolução começando a se formar dentro dela. Se vamos fazer isso, faremos juntos. Não haverá mais mentiras. E então, como se um acordo silencioso tivesse sido feito, todos se uniram. Um movimento rápido, uma troca de olhares que selou a nova aliança. Eles correram para longe, guiados pela luz que começava a aparecer ao final do beco. As sirenes ficavam mais próximas. O desespero e a adrenalina proliferavam. Mas havia algo mais, uma centelha de esperança. Vamos! Agora! É a nossa chance! Clara gritou sem olhar para trás. Quando saíram do beco, o mundo voltou a brilhar. Um novo horizonte se ergueu. E por um momento, o peso de tudo que havia acontecido quase desapareceu. Mas uma pergunta ainda pairava no ar. O que aconteceria quando a poeira assentasse? O que significava viver com as verdades que haviam sido expostas? Enquanto se afastavam do perigo, Clara percebeu que talvez tivesse conseguido escapar. Mas somente o tempo diria se a liberdade era suficiente para curar as feridas da história. Antes que deixassem o passado para trás, dirigiu-se a todos. Sejamos melhores em vez de repetirmos os erros anteriores. E assim, com um passo hesitante, eles começaram a caminhar em direção ao futuro. O que viria a seguir? Isso só o tempo responderia. Mas enquanto caminhavam, Clara sentiu algo mais dentro dela. A determinação de descobrir a sua verdade. E aí? Você está pronto para mais histórias que vão te deixar na beira da cadeira? Então você precisa se inscrever agora no canal para não perder nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Esmague o botão de like e ajude nosso canal a crescer.
Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante. Você já compartilhou isso com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho? Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa jornada.